Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando. Estou passando aqui para trazer algumas questões sobre regimento interno da Codevasf. Quem está se preparando para fazer esse concurso percebeu, se deparou no edital com o seguinte tópico: ética na administração pública e legislação. Dentro desse tópico, tem a cobrança de algumas legislações que são recorrentes em concurso público, como a Lei de Improbidade Administrativa e a de Processo Administrativo, mas também traz a regimento interno e estatuto social da Codevasf e também aqui o Código de Ética, né, da Codevasf. Então, são legislações internas do órgão que só cai nesse concurso, né? Não vai cair em outro concurso. Então, justamente é onde a concorrência chega em pé de igualdade, porque ninguém está estudando essa legislação antes da publicação no edital. E como é que a gente faz para ter um bom desempenho nessa legislação interna? Porque convenhamos que é uma legislação muito maçante, né, de se estudar. Se você for abrir aqui, por exemplo, o regimento interno, contém 70 páginas, né, e é uma legislação que você tem que decorar várias estruturas, porque é isso que vai cair na prova, é uma letra da lei, que você tem que saber as competências de cada órgão que está aqui disciplinado. Então, é um estudo bastante maçante, que a gente costuma dizer, né? Até para quem é da área do direito, como eu, a gente tem uma certa dificuldade de assimilar conteúdos como esse, de legislações específicas, né, para determinados órgãos. Então, pensando nisso, qual é a melhor forma, qual é o melhor método de estudo? É através de resolução de questões, que é o que a gente vai se deparar na hora da prova, e é o que a nossa memória consegue guardar, fixar de uma maneira mais eficiente, que a gente consegue fazer melhores conexões neurais, através das resoluções de questões, através de simular casos hipotéticos que a gente vai se deparar na hora da prova, e a gente consegue fixar esses conteúdos que a gente só vai estudar para esse concurso e não vai, né, aproveitar para outro concurso que a gente vai fazer porventura lá para frente. Então, eu elaborei aqui algumas questões de regimento interno e eu vou trazer mais questões sobre esse tópico do edital em outros vídeos. Mas, primeiramente, eu trouxe aqui algumas questões sobre o regimento interno, né, da Codevasf, para a gente poder já ter uma noção do que a gente vai encontrar na hora da prova. E eu elaborei as questões na modalidade certo e errado, que é a modalidade CESP, SEBRASP, de realizar questões, que é a banca que vai realizar esse concurso, ok? Então, a gente vai começar aqui a fazer uma bateria de questões com o intuito de facilitar a compreensão dessa legislação, ok? Então vamos lá. Espero que estejam todos bem, todos focados aí na aprovação para gabaritar, né? Para lutar por cada uma das questões lá no dia da prova, ok? Então vamos lá. Vamos ao que interessa: resolução de questões. Questão número 1 diz o seguinte: a Codevasf é uma sociedade de economia mista constituída sob a forma de sociedade anônima de capital aberto, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Gente, essa questão número 1, ela está errada. Questão número 1, ela está errada. Errada porque a Codevasf não é uma sociedade de economia mista, não é uma sociedade de economia mista. E também ela não é de capital aberto. Ela não é de capital aberto. No entanto, ela se encontra assim vinculada
ao Ministério, né, da Integração e do Desenvolvimento Regional, ok? Então, isso aqui está correto. Mas ela não é uma sociedade de economia mista e ela não tem capital aberto. Vamos ver aqui o que é que diz o artigo 1º do regimento interno, ó. O que é que traz aqui no artigo 1º do regimento interno? Eu baixei aqui esse arquivo no site da Codevasf e ela está aqui na versão atualizada de 2024, certo? Se vocês entrarem lá no site, vão verificar esse regimento interno aqui. Então vamos lá. Artigo 1º diz o seguinte: a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, é uma empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima, ok? E de capital fechado, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Gente, esse primeiro artigo aqui, a banca pode tirar várias questões. Várias questões podem sair desse artigo. Primeiro que é um artigo relevante que dá um conceito, né, e características da companhia. Como a banca pode brincar com várias palavras aqui, como eu trouxe aqui uma demonstração na questão, né? De falar que é uma sociedade de economia mista, pode falar que é uma fundação pública, enfim, ela pode modificar essas informações e na hora da prova trazer uma alternativa errada, ok? Como foi aqui a questão número 1, que ela está errada. Questão número 2, vamos ver aqui o que é que traz. A Codevasf é uma empresa pública, agora certo, constituída sobre a forma de sociedade anônima, certo, de capital aberto, errado, né? Que capital aberto, tá? Errado. Então, tornou a alternativa errada. Vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Aqui, correto, né? Tudo mais correto. Mas por conta que mencionou que o capital é aberto, a alternativa se torna errada. Questão número 2, errada, ok? Então, vamos para mais uma questão de número 3, diz o seguinte: a missão institucional da Codevasf é desenvolver bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável, sem menção específica à redução de desigualdades regionais. Gente, essa questão número 3, ela está errada também. Errada porque há sim uma menção para a redução das desigualdades, ok? Vamos verificar aqui, ó, no artigo 2º, né? Artigo 2º diz o seguinte: a Codevasf tem por missão institucional desenvolver bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável, contribuindo para a redução das desigualdades regionais, contribuindo para a redução das desigualdades regionais. Então a gente verifica que a questão número 3, ela contém equívocos, não é isso? Ela está errada, por quê? Porque tem sim essa menção à redução das desigualdades regionais, ok? Questão de número 4 diz o seguinte: o objetivo principal da Codevasf é a promoção do desenvolvimento econômico, sem preocupação com a sustentabilidade ambiental. Gente, sem preocupação torna o item errado, torna o item errado. E a gente vai ver a fundamentação lá também no artigo 2º, né, que fala que a Codevasf tem por missão institucional desenvolver bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável, né? E sustentável. Não é que ela não se preocupa com o meio ambiente, ok? Questão número 5. Questão número 5 diz que a Codevasf está vinculada ao Ministério do Meio Ambiente devido à sua missão de desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas. Gente, ela tem sim, né, como a gente já verificou, essa missão do desenvolvimento sustentável,
Então, essa parte aqui ela está correta, mas ela não está vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, né? Essa vinculação não é com o Ministério do Meio Ambiente, mas com o Ministério, que a gente viu aqui, da Integração e do Desenvolvimento Regional. Então, questão número 5 também errada. Questão número 5 também errada. E a gente vai aqui só confirmar que no artigo 1º fala que a Codevasf ela está vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Gente, vê só, com 2 artigos, o tanto de informação que a gente já trouxe aqui e que são informações fundamentais para você levar para a prova. São informações fundamentais que a banca pode brincar com esses conceitos, com essas informações e elaborar diversas questões com pegadinhas, com detalhes que, se você não repassar diversas vezes, você acaba não fixando esse conteúdo, né? Não fixando, o que é um prejuízo para você gabaritar questões fáceis, né? Questões que seriam é, de letra da lei na hora da prova. Então, a gente não pode perder questões fáceis. A gente pode até se dar o luxo de perder questões difíceis, mas questões fáceis, questões médias, a gente tem que gabaritar. Então, essas questões a gente gabarita fazendo e refazendo questões, lendo e relendo tópicos, artigos importantes de cada legislação. Então, pela repetição, a gente consegue gabaritar essas informações e gabaritar questões de prova, certo? Então, prosseguindo aqui, agora nós vamos falar de outro tópico. Vamos sair um pouco já da parte introdutória e vamos avançando aqui no regimento interno, ok? Questão número 6 diz o seguinte: a Assembleia Geral faz parte da estrutura organizacional da Codevasf. Então, questão número 6 ela está correta de acordo com o artigo 3º. No artigo 3º, ele vai começar a falar sobre essa estrutura organizacional, né? Ele vai fazer um certo organograma da estrutura interna da Codevasf. Então, essa parte também muito, muito importante que se grave. São detalhes, né, que a gente tem uma certa dificuldade, mas a gente tem que gravar essas informações, de saber cada órgão ocupa que espaço ali dentro da administração interna da empresa, né? Para, na hora da prova, a gente não confundir a competência e a posição de cada órgão ali dentro dessa estrutura, certo? Então, é muito importante que a gente saiba a competência e esse posicionamento dentro da estrutura organizacional, ok? Então, questão número 6 fala que a Assembleia Geral faz parte da estrutura organizacional da Codevasf. É uma questão correta, ela está aqui, ó, no item 1, né? No item 1º, fala Assembleia Geral. Faz parte, compõe a estrutura, assim, organizacional da Codevasf. Então, é uma questão correta, né? É uma questão correta. Questão correta. A questão número 7 diz o seguinte: a auditoria interna, a corregedoria e a ouvidoria são órgãos auxiliares da diretoria executiva da Codevasf. Gente, esse item, ele está errado. Errado. Vamos verificar aqui que a auditoria, a corregedoria e a ouvidoria, ela faz parte, na verdade, de unidades orgânicas de governança do Conselho de Administração, certo? Sendo assim, ela, esse item aqui ele está errado, certo? Errado, porque não são órgãos auxiliares da diretoria executiva da Codevasf, o que torna o item errado. Na verdade, ela faz parte aqui de uma unidade orgânica de governança do Conselho de Administração. Questão número 8. Questão número 8. A presidência da Codevasf é considerada um dos órgãos de direção. Correto. Questão número 8 é uma questão correta. Questão número 8, questão correta, porque a gente vai verificar aqui, ó, órgãos de direção, presidência, né? Presidência. Então, questão
correta. Questão número 8. Questão de número 9. Questão de número 9. A estrutura organizacional da Codevasf inclui um comitê de governança digital. Inclui um comitê de governança digital. Questão correta. Questão correta. Por quê, Dilma? Porque é de, olha aqui, comitê de governança digital. Ele faz parte de órgãos auxiliares da diretoria executiva, ok? Então, questão número 9, questão correta. Questão número 10. O Conselho Fiscal é um dos órgãos de direção da Codevasf. Essa questão ela está errada. Questão errada. Questão número 10. Por quê? Porque o Conselho da Administração, na verdade, ele é um órgão estatutário. Ele não faz parte dos órgãos de direção. No caso aqui, ó, órgãos de direção seria a presidência, área de revitalização e desenvolvimento territorial, área de irrigação e operações, área de desenvolvimento e infraestrutura e área de governança e sustentabilidade, certo? O Conselho de Administração, ele faz parte dos órgãos estatutários, ok? Na verdade, estava se referindo ao Conselho Fiscal, né? Então, Conselho Fiscal e Conselho de Administração, órgãos estatutários, o que torna a questão errada. Questão de número 11. Questão de número 11. O gabinete da presidência é responsável por gerenciar as atividades relacionadas a acordos de cooperação técnica. Gente, a gente vai avançar aqui para mais um tópico, que ele está falando das competências. Essas competências que estão relacionadas à presidência, né? Então, é um tópico bastante relevante dentro dessa estrutura da legislação interna, dentro do regimento interno de cada órgão. Quando se fala da presidência, né, como é um órgão lá no topo da pirâmide, é um órgão relevante. Então, tudo que tem a ver com a presidência, com suas competências, a competência do diretor, presidente, nesse caso, de todos esses órgãos que faz parte, que compõem a presidência, é muito importante e muito relevante. Assim como também, se você for verificar e estiver estudando, qualquer órgão que esteja relacionado também com suas atribuições do cargo que você está prestando concurso, né? Se tem algum órgão que está vinculado àquela estrutura, ou se tem menção a algum cargo específico que você está prestando aquele concurso, é muito interessante você também saber as competências, as características que está sendo disciplinadas, que está sendo ali debatidas, né? Disciplinadas na legislação sobre esse tema, ok? Então, mas assim, sem dúvida nenhuma, esses órgãos de direção e compõem a presidência são questões imprescindíveis que vocês têm que levar para a hora da prova a competência deles, ok? Então, vamos voltar aqui para a questão. Estava se referindo ao gabinete da presidência, que é responsável por gerenciar as atividades relacionadas a acordos de cooperação técnica internacional. Nesse caso, questão número 11, ela vai estar correta. Correta, de acordo com o artigo 19, inciso 4. Não. Na verdade, artigo 18, né? Aqui, ó. A resposta vai estar aqui no artigo 18. Gerenciar as atividades relacionadas a acordos de cooperação técnica internacionais, ok? Então, o gabinete da presidência realmente é responsável, né? O gabinete da presidência é responsável por gerenciar as atividades relacionadas a acordos de cooperação técnica internacionais. Então, questão número 11, questão correta, ok? Questão número 12 diz o seguinte: compete ao gabinete da presidência fornecer apoio técnico e metodológico às unidades orgânicas da Codevasf para o estabelecimento de planos de continuidade de negócios ou de contingência dos processos de trabalho crítico da empresa. Então, questão número 12
aqui também no inciso 4 e ela está é, ela está errada, né? Porque essa atribuição, na verdade, se dá à Secretaria de Gestão de Risco e Controle Interno, enquanto aqui na questão falou que seria competência do gabinete da presidência. Desse modo, a questão ela se encontra errada. Perceba da importância de vocês fixar a competência de cada órgão, como eu falei, e de não confundir, né? Não confundir a competência dos órgãos, que é facilmente, se você não fizer uma leitura atenta, você pode acabar realmente confundindo a competência de um ou de outro, mas é necessário fazer essa leitura atenta, é necessário resolver várias questões para poder fixar as principais competências. Algumas, às vezes, vocês, numa leitura, vai poder fazer alguma associação ou vai ser muito, digamos assim, fácil, né, de fixar que aquela atribuição realmente compete a determinado órgão. Mas tem outras que não vão ser fácil de associação, então é necessário realmente a repetição da leitura e a repetição de resolução de questões, ok? E é por isso que a gente está com esse material de questões inéditas para poder facilitar aí o estudo e a compreensão dessa legislação que não se encontra questões inéditas, né? Com, com facilidade. Não se encontra questões também de concursos anteriores, porque realmente é uma legislação que só cai para esse concurso. Então, às vezes, quando tem outro concurso, a legislação também já está, o regimento já foi atualizado, etc. Enfim, vamos aqui, questão número 13. Questão número 13 diz o seguinte: compete ao gabinete da presidência assessorar o diretor-presidente na sua representação político-social. Gente, vamos lá. Questão número 13, ela está. Questão de número 13, assessorar o diretor-presidente na sua representação político e social. Isso compete ao gabinete da presidência. Então, é um item correto. É um item correto. Questão de número 13, correto. Ok? E agora, questão de número 14. Questão número 14 diz o seguinte: a Secretaria de Gestão de Risco e Controle Interno compete coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos dos quais a empresa está sujeita. Vamos lá? Então, vamos aqui, ó, coordenar processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos aos quais a empresa está sujeita. É uma competência da Secretaria de Gestão de Risco e Controle Interno, ok? Então, a questão de número 14, ela está correta, porque ela atribui uma competência que realmente se enquadra à Secretaria de Gestão e Risco e Controle Interno, ok? E a questão de número 15, para finalizar essa bateria de questões de hoje, diz o seguinte: a Secretaria de Gestão em Risco e Controle Interno é vinculada ao Conselho de Administração e subordinada ao diretor-presidente. Gente, essa questão ela está errada. Questão número 13, número 15, na verdade, ela está errada. Errada porque ela não está vinculada ao Conselho da Administração, certo? Na verdade, ela está vinculada à presidência. Então, vamos verificar aqui. Olha, essa Secretaria de Gestão e Risco e Controle, ela está vinculada à presidência e subordinada ao diretor-presidente. Essa informação também é muito importante, ok? Então, a gente vai ficando por aqui com essas questões sobre regimento interno da empresa Codevasf. E a gente volta para mais questões também sobre o Código de Ética, a gente vai trazer questões sobre o Estatuto Social e sobre outras legislações aqui desse tópico, né, do edital, que é muito importante para a prova, que vai cair para todos os cargos. E questões, como eu falei,
que não tem um banco de dados, um banco de questões anteriores. Então, é muito importante que a gente tenha esse conteúdo, ok? Então, eu espero que vocês estejam aí firmes no propósito de alcançar um cargo público, de alcançar estabilidade, de realizar sonhos. Eu espero que vocês tenham muita serenidade nesse processo e muita disciplina. E que Deus vai abençoar a jornada de vocês, ok? Então, um forte abraço e até a próxima.